Hoje, 25 de junho de 2025, a Igreja celebra a quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O compromisso com Deus e com o próximo é o tema que costura as leituras que compõem a liturgia da palavra de hoje. Compromisso simbolizado na aliança com Deus e na coerência de nossas ações com os ensinamentos dele. A primeira leitura trata da aliança que Deus fez com Abraão. Deus lhe faz uma promessa de terra e descendência. Aos olhos humanos, a promessa de Deus parecia algo impossível, mas Abraão sabia, para Deus nada é impossível. Ele acreditou e isso lhe foi creditado com justiça. Devido à fé de Abraão, Deus faz com ele uma aliança. Aliança significa um pacto, um compromisso assumido por ambas as partes. Deus assume um compromisso com Abraão e seu povo, e Abraão e seu povo assumem um compromisso com Deus. Sabemos que Deus é sempre fiel ao seu compromisso, porém a nossa parte é sempre passível de falhas. Na história da salvação, vemos que foi o povo que não foi fiel à aliança. Por isso, muitos dos projetos de Deus não deram certo. A promessa feita a Abraão se cumpriu. Ele teve terra e descendência numerosa. O texto de hoje mostra certa resistência da parte de Abraão diante da proposta de Deus, mas depois ele acreditou. A crença de Abraão é modelo de fé. Com ele aprendemos que Deus faz conosco todos os dias alianças. Ele quer estar conosco, caminhar conosco, fazer parte da nossa vida, mas às vezes nos fechamos, dificultamos a ação de Deus e ainda colocamos a culpa nele quando as coisas não dão certo. Agimos com Deus de modo interesseiro. Quando isso ocorre, esvaziamos a graça dos nossos atos e nos tornamos semelhantes aos falsos profetas que agem por interesses, como vemos no Evangelho de hoje, no qual Jesus alerta os seus discípulos sobre os falsos profetas. O falso profeta é aquele que não caminha nos caminhos de Deus, os que se desviam do seu caminho, embora sigam por outros caminhos, conservam estrategicamente as características dos verdadeiros profetas, e isso acaba por confundir as pessoas. Quem julga pela aparência acaba caindo nestas armadilhas e se desviando também do caminho. Para que isso não venha a ocorrer com seus discípulos e com suas ovelhas, Jesus ensina no Evangelho de hoje como identificar o falso profeta. Basta ver as suas ações. É pela prática que se reconhece os verdadeiros e os falsos profetas. Pelo discurso fica difícil saber quem está falando a verdade. Qualquer um pode falar bem e ter uma boa retórica, mas é na hora da ação, da perseverança e da constância na fé e nas boas obras que vamos distinguir quem age por interesse e quem age na gratuidade. Vemos muito disso em períodos de eleição. Surgem pessoas cheias de boa vontade, com promessas tentadoras e, quando têm oportunidade, usam da própria igreja para obter seus objetivos. Depois da eleição, fazem como o diabo, saem para voltar em outra ocasião oportuna. Os que têm boas intenções são perseverantes, agem sempre com transparência e não são oportunistas. Fazem o bem em qualquer época e lugar e não medem esforços para estar com os que precisam. Não fazem propaganda de seus atos e revelam bondade no seu proceder. Nesse sentido, Jesus, por meio de comparações e breves parábolas, nos ensina a identificar pessoas e situações boas e más.
Lobo com pele de ovelha é aquele que se faz passar por bom para ludibriar e roubar os bons. Todavia, ele será identificado por meio de suas ações. Assim ocorre com as árvores de Jesus. Árvore má produz frutos maus, árvores boas produzem frutos bons. Frutos bons são os que servem para o consumo, frutos maus são os venenosos que não servem para nada. As árvores más devem ser cortadas para não ocupar o lugar das árvores boas. O Evangelho termina com uma sábia sentença: pelos seus frutos vós os conhecereis. Assim também acontece conosco. Revelamos quem somos pelos nossos atos, por aquilo que fazemos, pela maneira como agimos, enfim, pelo que produzimos. A fidelidade à aliança com Deus é que vai revelar se somos bons ou maus profetas e se praticamos ou não boas obras. É importante lembrar também que no tempo de Jesus e da primeira comunidade cristã, haviam profetas de diversos tipos em Israel. Isso confundia muito as pessoas por não saberem bem a quem dar crédito. Em meio a tantas incertezas, era bem difícil discernir qual profeta era autêntico e qual profeta era falso. Jesus então vai lançar forte advertência a seus discípulos sobre tal questão. Pretendendo que os discípulos deem sempre bom testemunho, o Senhor apresenta hoje uma série de critérios práticos que permitem verificar a autenticidade e a coerência daquilo que eles dizem. Desse modo, a vivência concreta e fiel da mensagem, ou seja, os frutos, são o parâmetro maior de avaliação de qualquer grupo cristão. Toda vez que numa comunidade não há concordância entre o que se anuncia e a vida concreta de seus membros, é bem provável que apareçam aí falsos profetas. Toda vez que a palavra proclamada não combina com a vivência dos membros, é quase certo que existem aí profetas inautênticos. Falsos profetas são também os membros de uma comunidade que deliberadamente reduzem a fé a belas palavras, sem demonstrar preocupação com viver de acordo com o que foi ensinado pelo Senhor e pelo seu Evangelho. Contudo, não é fácil discernir os espíritos. Interesses pessoais e de grupos podem levar a proclamar falso um profeta que, ao invés, é verdadeiro. Basta ver o exemplo de Jesus. Todos sabemos como ele foi perseguido e levado à morte com a acusação de ser um profeta falso, exatamente porque, em nome da verdade, ele não se submeteu ao jogo de interesses das autoridades religiosas do seu tempo. Ainda hoje, tal coisa continua a acontecer, mesmo dentro da própria Igreja de Cristo. Que Ele então nos ajude a sabermos pôr em prática suas sábias recomendações para sermos sempre autênticos discípulos seus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço e tenha um ótimo dia.